Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil, e hoje o assunto é novo. Na verdade, todo episódio a gente traz um assunto inovador, né? Mas dessa vez é um assunto que nunca foi nem mencionado aqui dentro do Prevcast, mas que ano passado foi uma dor, algumas dúvidas que a gente teve dentro do escritório, e eu falei, caraca, se a gente teve essa dúvida, a gente precisa levar isso para o Prevcast para que os nossos alunos também não passem por isso. Então, o assunto de hoje é sobre os aquecedores elétricos, aquecedores a gás e qual é o risco disso quando a gente fala em prevenção contra incêndio. Para quem não me conhece, eu sou Renata Dalmolin, engenheira civil, especializada na área de incêndio e host aqui do Prevcast, que é o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil, uma das iniciativas da Preview World. E para falar sobre esse tema, estou aqui com o Edson Sona, ele que está há 15 anos dentro da Rinnai, é isso, Edson? 15 anos. É tempo, Bastante gente. tempo, hein? Galera, o Edson, ele é engenheiro civil, tem MBA e pós em instalações prediais e mais 3 cursos técnicos. Quais são esses cursos técnicos? Técnico de edificações, técnico em eletrotécnica e técnico em eletromecânica. Gente, gosta de estudar. É. Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo, por topar vir aqui falar um pouco sobre esse tema, vir dividir seu conhecimento. E ano passado, quando eu precisei, você foi super proativo, me ajudou bastante. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e bora papear um pouquinho aí sobre esse tema, né? Pois é, 15 anos trabalhando com aquecedor, Isso. Imagino que já passou por todas as áreas. Nossa, eu era de uma empresa voltada totalmente fora do que é hoje, que eu conheço, né? Na área da qualidade, tinha 10 anos de experiência. Entrei na empresa Rinnai, eu não conhecia nada o que era aquecedores a gás, minha vida toda foi chuveiro elétrico. E aí entrei na área da qualidade, onde eu fui responsável, né? Eu era o auditor da linha de fabricação dos aquecedores, que acompanhava desde o primeiro parafuso assentado na carcaça do produto até o momento que você passava a fitinha e identificava aprovado, pode vender, né? Depois tive a oportunidade de trabalhar no setor de pós-vendas. Pós-vendas é uma área assim bem puxada, né? Porque você é um pouco psicólogo assim do consumidor, onde ele te esbofeta, te xinga todo e enfim, né? Depois você resolve o problema e você acaba até almoçando com o cliente lá. Sim. Vem cá comer comigo e tal, né? É muito bacana isso, né? E aí eu fui cada vez mais investindo na área, estudando, me qualificando. Tive a oportunidade no setor de aplicações. Aplicações já é um setor mais voltado para obras, então, como foi o seu caso, tinha casos de obras, você me perguntou, eu buscava as informações e a gente ia desenvolvendo a parte de especificação de projetos, né? E atualmente entrou em ano retrasado, tive uma oportunidade na área comercial, e aí estou aqui na área comercial, mas o viés técnico pulsa bastante. Uma bagagem ainda, de todas as áreas. Afinal de contas, o aquecimento é uma forma de você trabalhar uma solução, mas ela é muito... envolve muito contato, confiança, é consultivo. Não é um produto de prateleira. Você precisa conversar, ter uma confiança naquela informação, porque também é o seu CREA, é a sua responsabilidade técnica que está em jogo. Então, não é qualquer pessoa que sai falando, põe isso aqui, vira as costas e vai embora. Pronto, né? E até falando disso, Edson, uma coisa que eu percebo é que aquecedor talvez não é visto com tanta importância ou com tanto zelo pelo risco que ele oferece. E aí, quando a gente fala nessa questão de aquecedores, né, dos riscos de aquecedores, das responsabilidades que tem por trás, como que funciona? Ou, se a gente for abrir bem esse leque, o que tem por trás disso? Falando em risco, as pessoas elas se assustam, né, com alguns assuntos que ela não tem domínio, que não tem conhecimento. Quando ela se torna comum, ela convive com aquilo de uma forma mais normal. Então, por exemplo, chuveiro elétrico, hoje a gente tem uma convivência mais comum, mais tranquila. Mas quantas pessoas não se acidentaram porque não sabia que podia pôr ele em funcionamento e pôr a mão nele, por exemplo?
né? E hoje pessoas convivem com choque, né? Ela Sim. põe a mão no registro da água dentro de um banheiro e toma choque, e isso é normal. E não é normal, né? Então, o aquecedor a gás, por ser um equipamento que nem todo mundo conhece, se você pegar uma fatia do que é o mercado, 75%, 70% ainda conhece o chuveiro elétrico. E as demais percentuais, uma parcela disso é o aquecedor. Depois tem o solar, por exemplo, né? Então ainda não é bem difundido, né? E basta ter conhecimento e basta fazer as principais condições mínimas de zelo, como é um carro, como é um celular. Então o carro, dificilmente vai ter uma pessoa que fala assim, não, eu não... A pastilha de freio tá roncando, tá fazendo um barulho anormal, deixa, depois eu vejo o freio. Não, é freio. É só vida, né? O celular. Quem hoje não tem um celular ou dois? Eu trabalho com 2 celulares, né? E a gente sabe muito bem que você pôr um celular numa tomada e você colocar para carregar e você começar a falar no celular, você está colocando sua vida em risco. Então, quer dizer, aquecedor é perigoso. Então você não vai comprar carro, não vai comprar celular, você não vai andar de avião, não vai pegar um voo, né? Então é um equipamento tão seguro quanto. Basta você providenciar o mínimo, né? Então, Cuidar dele da maneira que ele deve ser cuidar, cuidado, ali né? tem uma queima, né? Você tem o gás combustível, você tem o oxigênio para fazer uma queima, transfere o calor como você precisa, que é transferir para a água, mas periodicamente tem que fazer o quê? Acessar um profissional, tá? Em que ele seja qualificado, né? Que as empresas hoje de aquecedores, elas qualificam, elas certificam aquela empresa como assistência técnica, tem um contrato, tem uma responsabilidade, né? Eles estão treinados para fazer esse tipo de manutenção, só que infelizmente o brasileiro ele busca algumas alternativas que não são tão corretas. Então é o amigo que é encanador, que ele é eletricista, então é o amigo, o Severino, né? Não Severino, por favor, você não tem culpa, só genérico, né? Então, e aí por diante, né? E quando a gente fala dos aquecedores, a gente tem a gás e o elétrico. Isso. Basicamente, a diferença deles é que um vai funcionar com GLP e o outro vai funcionar direto na tomada? O aquecedor a gás, especificamente, ele tem 2 combustíveis conhecidos, o gás natural e o gás o GLP, que é os de botijões. Então, isso, o aparelho, por enquanto, ele não é flex que nem um carro, que nem um veículo, que é uma das principais causas também de problemas aí de instalação. Então, ele pode ser instalado no gás natural ou no GLP, desde que você faça a conversão. Então, se você compra ele original, gás natural, eu mudei para uma instalação que é GLP, ou o prédio mudou por algum motivo, né, por atrativo financeiro, enfim, você chama esse profissional da assistência técnica, faz a conversão para que ele seja agora compatível com a instalação GLP. Aí o caso quando é GN, mesma coisa. Se você tem ele na versão GLP e o prédio mudou, ou sua casa mudou para GN, você também chama o técnico credenciado da empresa, vai lá e faz essa conversão. Então, a essência do aquecimento é pelo gás, né? E o chuveiro elétrico, como a gente já conhece, é uma resistência elétrica, então depende essencialmente da energia elétrica na tomada ali, né? Tá ligado numa estrutura, né, que fornece energia elétrica, tá? Perfeito. E aí, quando a gente instala ele, tem toda uma questão de exaustão, respiro, onde pode estar a chaminé, onde não pode. Por quê? Por que tem esses riscos? Por que né, que tem essas proteções que precisam acontecer? Sim, eu falo assim que se tem placa, tem história, né? Então, assim, se alguém escrever um cartaz assim, coisa simples, né? Tipo, não abra o saco de bala e não coma. Nossa, mas que absurdo. Como que eu vou abrir um saco de bala e vou puxar? Porque tem gente que faz isso, né? Então, o aquecedor tornaram essa placa, né, oficial através da norma. Então, a norma, devido a várias situações que vieram ocorrendo ao longo dos anos, né, a partir da inclusão dessa tecnologia, foi sendo descrito, mais elaborado a norma para que a pessoa não toma atitudes de forma aleatória. Tem um porquê. Então tá, vamos falar do porquê. Então, porque, voltando lá na 5ª série, falando 8ª série, que falava de química, física e tal, para você ter a queima, tem um triângulo do fogo.
Então, você tem o combustível, que é o gás, o comburite, que é o oxigênio, e você tem a energia que instarta a queima, né? Então, para que a queima ocorra, você não pode ter a isenção desses 3 componentes base do sistema. Por um breve momento, a energia, a centelha, ela vai ocorrer e vai parar. E quem vai permanecer em atividade ali é o oxigênio e o combustível. Então, o oxigênio, basicamente, você tem que ter a disponibilidade dele para que você tenha a alimentação da chama e que a chama seja de forma correta. Então, a chama ideal é uma chama azul. É a chama que você tem maior temperatura, né? E quando é chama amarelada, por exemplo, já é uma indicação de que alguma coisa tá com problema. Ou o seu gás está equivocado, ou você tem ausência de oxigênio, alguma coisa está anormal, né? Então, para você alimentar esse sistema de combustão, você tem que providenciar oxigênio. Ok, então vamos começar pelo ambiente. O ambiente mínimo, né, exigido mínimo pela norma NBR 13103, que é a normativa que fala sobre ambientes de instalação, que fala sobre questões de exaustão, que fala sobre ventilação desse ambiente onde está o aquecedor e caracteriza quais são os tipos de ambientes e quais são os tipos de aquecedores que podem ser instalados. Então, o mínimo, falando de um aquecedor que é o mais usual, que é o B22, B23, são aquecedores que consomem oxigênio do ambiente para fazer a queima. É obrigatória a instalação do duto de exaustão e é conduzido até o exterior da edificação, onde está linkado a um terminal, que é a chaminé, né? Então, esse ambiente mínimo é de 6 metros cúbicos. Tá? Eu vou pôr ele num quarto. O quarto meu tem 6 metros cúbicos. Não. Esse aparelho B22, B23, que é o mais comum do mercado, tem que ser um ambiente que não seja o quarto, que não seja um dormitório, que não seja um ambiente multiuso, como um apartamento, loft, né? Que você tem leito, né? Você é um sofá, de repente você puxa o sofá e dorme ali. Pronto, virou um leito, né? Então, é um outro aparelho que você coloca nesse tipo de instalação. Essa área, ela é esses 6 metros quadrados, a NBR mesmo que dá? Ou ela vai... 6 metros cúbicos. Esses 6 metros cúbicos. É a NBR mesmo que vai me dar como mínimo? Ou cada aquecedor vai ter o seu? A NBR. A NBR então 373, ela já coloca isso como premissa base. 6 metros cúbicos é onde eu posso instalar, desde que não seja um dormitório. Desde que não seja dormitório, que não seja ambiente sanitário também, tá? Não pode ser dentro de banheiro. Não pode ser. Tá? Em sacada... Sacada pode ser colocado, tá? Uma coisa é sacada, outra coisa é o exterior da edificação. O pessoal, é uma lajinha de 2 palmos ali, põe o aquecedor, toma um toró ali, né? Lava todo o aquecedor, depois dá algum problema, assim, dá um curto, vai queimar uma placa. Então, tem que pensar um pouquinho na parte que ele é eletrônico, né? Sim. Pensar nessa parte de conservação da máquina. Mas e, por exemplo, essas sacadas onde a galera coloca pia, churrasqueira, uma mesa, um sofazinho? Então, esse lugar, basicamente, o ambiente, os 6 metros cúbicos, ele deixa de existir, tá? Porque a gente tem a menção, sim, que são basicamente 3 paredes. A parede que dá contato com o ambiente interno, né? Tem as 2 paredes que suportam aquela área. E você tem o guarda-corpo ali, vamos dizer assim, né? Então, vamos pensar numa situação em que você quer pôr um aquecedor de passagem ali. Então, a gente imagina que vai permanecer tudo aberto ali, né? Então, você só vai destinar toda a exaustão saindo na parte superior ali da edificação. Existe uma alternativa de usar um aparelho sem duto, mas, é claro, é uma coisa muito específica, tá? Então, aí é um aparelho que também vigora a premissa de não, de forma alguma, fechar com vidros, por exemplo. Então, fechei minha sacada com vidro... Não, aí você já começa a causar algumas condições. Se você fechou com vidro, você colocou como se fosse uma parede. Aí virou 6 metros cúbicos, volta ao requisito anterior, que é ambiente interno. É importante todos esses pontos, Edson, para que a galera vá entendendo que nós estamos falando de uma situação inicial. Sim. A partir do momento que você foi aprimorando esse ambiente, ele já foi se descaracterizando do aquecedor, né? Dos requisitos que você considerou inicialmente. Isso mesmo. Tá. Então, aí você volta, aí providencia a ventilação permanente, você tem lá os 6 metros cúbicos, coloca-se o duto de forma normal, com a instalação com a chaminé, com o terminal, né? E ok, né? Então, sim, a gente embasou bem na questão dos 6 metros cúbicos, né? Aí eu preciso fazer o que agora? Abastecer com oxigênio esses 6 metros cúbicos, esse pulmão, né?
E aí, como que eu faço isso? Eu tenho que providenciar uma ventilação permanente. Por que eu estou falando pausado? Permanente. Porque tem os artistas, né, que falam assim, não, eu fecho a janela aqui e aí na hora que eu vou ligar o aquecedor eu afasto. Né? Então, permanente é algo que você não consegue mudar o status dele. Veneziana. Permanente. Tá. Permanente. Uma mini grade, permanente. Veneziana, permanente. Perfeito. Agora, Vidro que ajustes eu abro. a Basculante. um basculante de uma janela que eu vou pôr um parafuso. Existem inspeções do Corpo de Bombeiro que ele não aceita, não autoriza. Tá? Falando um pouquinho do Corpo de Bombeiros, né, até puxando um pouquinho aí da questão da ventilação, existem corpos de bombeiros de algumas regiões ou cidades que, quando é uma instalação GLP, mesmo ele entendendo que a ventilação permanente, por norma, ele fala, você pode fazer inferior ou superior para o B22, B23, que é o aquecedor de exaustão forçada, nome genérico aí, né? Então, ele fala assim, a norma, ou inferior ou superior. Só que aí o Corpo de Bombeiros, identificando que a edificação é GLP, ele às vezes força na vistoria, no laudo de vistoria, que a ventilação tem que ser especificamente inferior, justamente pela densidade do gás. Sim. Que o gás GLP é um pouco mais pesado, ele acaba no vazamento. E aí, essa ventilação do B22, B23, para essa máquina, nesse ambiente de 6 metros cúbicos, ela tem que ser inferior ou superior. Aí eu tenho as duas, parabéns, ótimo. Perfeito. Mas ou é uma ou é outra que tenha contato com o exterior da edificação, tá? E por quê? A gente, pelo que você falou, eu preciso desses 6 metros cúbicos para eu garantir que sempre tem esse oxigênio para que tenha queima. Isso. E se não tiver? Se não tiver, aí a gente pensa aí fica comparado como se fosse por exemplo, um dormitório, como se fosse um multiuso, se fosse dentro do próprio banheiro. A norma, fala especificamente da norma. Ela fala assim, o aparelho tipo B22, B23 não cabem nesse tipo de característica de ambiente, então tem que usar do tipo C. O tipo C, o nome comercial, o pessoal chama de aparelho de fluxo balanceado, onde ele tem... existem 2 modelos com 2 construções diferentes, mas o princípio base é o mesmo. Então, a construção de são chaminés excêntricas. Então, você tem um duto, uma chaminé específica, exclusiva para fazer exaustão, e a outra com uma chaminé exclusiva para fazer captação do oxigênio. Tá? E aí eu tenho um outro modelo que ele é concêntrico. Concêntrico é um duto dentro do outro, onde o menor, o interno, é de exaustão e o maior, o externo, ele é de sucção de ar para fazer a queima. Tá? Essas máquinas, quando são de fluxo balanceado, é proibido a adoção de um duto flexível. O pessoal quer custo, né? A norma ela fala de um duto rígido, ela fala de inox, ela fala de alumínio rígido. Existem algumas máquinas muito, muito específicas que têm alto rendimento. Você usa até material plástico, porém é um plástico que suporta questões de chama, né? Tem toda uma questão de segurança. Não é tubo de esgoto que você vai colocar lá. É um material exclusivo para isso. Mas isso daí serve para qualquer duto que eu estiver fazendo, ou só para o tipo C? É o tipo C. Tá, mas os outros também têm uma especificação correta de como tem seus dutos. Também. Perfeito. Então, pensando no B22, B23, só para você ter uma noção, são máquinas que você usa o oxigênio, faz a queima e depois vai fazer a exaustão. Esse gás de exaustão, para as máquinas mais antigas, com rendimento de 74%, 75%, que são normalmente os mecânicos, assim, eles transferem um calor muito alto na exaustão. 200 graus fácil. Tá? Então a gente já entendeu que não pode ser PVC, para começar, né? Tá, então eu posso usar o alumínio, posso usar o alumínio corrugado, posso usar o alumínio rígido, posso usar o inox. Pode. Custo. Vai optar pelo alumínio flexível, né? Quando é de fluxo balanceado, existem aparelhos que não têm um rendimento de 95%, 96%. Tem 85%, 86%. Então, ainda saem gases de queima em alta temperatura. 120 graus, 140 graus, por mais que seja mais baixa que a primeira que eu tinha observado há pouco, ainda é quente. Então, também permanece a adoção do duto de alumínio rígido, de aço inox, o flexível, de novo, ele não entra no fluxo balanceado. Ele não entra.
porque é fluxo balanceado. Ele é proibido. Perfeito. Aí, quando você tem uma situação de uma máquina que tem 95% de rendimento, 96% de rendimento, 97% de rendimento, são as máquinas que a gente chama de condense. Ele tem tanto rendimento, ele rouba tanto calor da queima, que durante a exaustão ele refrigera e acaba condensando, por isso que fala condense. Então, os gases de queima saem 50 graus de temperatura, 40. Aí, a norma ela abre a exceção para colocar um duto de material plástico que seja resistente contra a chama, né? O anti-chama, ou com retardo de chama, mas é certificado, tá? Mas esse caso bem específico. Tá, mas se a gente pensar, por exemplo, Edson, em uma edificação normal ali, um apartamento, uma sacada e etc. E aí a pessoa colocou lá o aquecedor, mas ela não se atentou a essa questão de 6 metros cúbicos, janela e etc. Qual é o risco do que pode acontecer? O aquecedor pode explodir? Pode ter intoxicação? Não. Pode... Ó, algo nesse sentido? Em questão de segurança, até um ponto bacana, uma palavra segurança, é uma das máquinas assim, que mais tem níveis de segurança. Perfeito. Então tem o sensor de fluxo de água, que se não passar água ele não funciona. E ele não funciona, então a primeira premissa que ele tem lá é fecha o gás. Você tem uma anormalidade na leitura de saída de temperatura do aquecedor, porque ele confere, o que ele aquece, ele confere. Tem uma anormalidade, ele corta o gás. Aí uma pergunta, todos os aquecedores ou eu preciso procurar por aquecedores certificados? Existem aquecedores certificados? Tem. É certificação compulsória. Então, sempre precisa procurar essa certificação. Que tem o selinho do Inmetro, tudo bonitinho, a etiqueta Então, isso que você está falando, de todos esses controles, a gente sabe que vai ter nos aquecedores que são certificados. São certificados. Não vai pegar o xing-ling e achar que vai ter isso. Tem algumas máquinas que o pessoal faz fundo de quintal e fala que tem super eficiência. Então, é bom tomar cuidado, né? Beleza. Então, para a certificação desse equipamento, tem uma normativa do Inmetro, que ela é embasada numa norma na NBR 8130, tá? Então, ali tem todos os testes de rendimento, de CO, né, que é o monóxido, os níveis de CO, depois até falo para você quais são os níveis aceitáveis, enfim, que está em cima dessa norma. Então, ele tem esse sistema de segurança, fala da água, fala da temperatura, tem um bimetálico que quando excede em temperatura, ele corta a energia, que corta por sua vez também o gás. A exaustão, se tiver alguma anormalidade, o passarinho fez um ninho na chaminé, então ele vai entender que tem alguma anormalidade, ele vai lá e corta o gás. E ele para de funcionar? Para. Não tem como eu funcionar mesmo que eu queira ignorar o sinal que ele está me dando? Toda vez que ele para, os digitais principalmente, ele para e dá um código de erro. Então, por exemplo, código 14, que é falando da linha da Rinnai, pelo menos. Código 14 é referente à temperatura. Então, a assistência já vai entender. Peraí, tem alguma coisa errada. Ele vai abrir a máquina, ele vai identificar que está tendo retorno de gás de queima, que é em alta temperatura, e o sensor de temperatura vai lá e atua. Isso indica o quê? Que tamponou a chaminé, reduziu a chaminé, que o aquecedor tem a chaminé, por exemplo, de 80 milímetros, por custo, né, ou por falta de conhecimento, põe uma chaminé de 60. Instalou com o Zezinho lá. De novo, Zezinho, não é com você, tá? Aí, só um Severino, exemplo. Não, só exemplo. Então, ele vai e reduz. Então, uma parcela disso é feita exaustão, outra parcela pode retornar. E a máquina percebe isso, ou na rotação da ventoinha, ou por temperatura. Alguma coisa ela vai falar, tem coisa errada, e ela vai desligar. Só que uma vez que você identificou que tem um problema, e você fechou o registro da água e abriu novamente, ele vai resetar e vai tentar funcionar de novo. Só que aí, depois ele vai... Só que se esse problema ele é contínuo, e toda vez que der alguma anormalidade, ele vai desligar. Sempre vai desligar. Sempre vai desligar. É que tem que ter um pouco de noção do usuário, né? Que tem que entender. A máquina já avisa, né? Para um ponto difícil, né? A noção do usuário. Porque, basicamente, pelo que eu entendi, então, a gente está falando de um equipamento extremamente seguro, desde que seja certificado. Sim. Onde, se for bem instalado e se o usuário tiver noção, enfim, não temos riscos. Nenhum. Então, quando a gente fala de curto-circuito, superaquecimento, vazamento de gás, isso seria tudo problemas de instalação. Vazamento de gás, vou falar um momento de projeto. O aquecedor de passagem que mais envolve as disciplinas da edificação. Então, você precisa de elétrica, 5410. Você precisa, se for GLP, né, você tem a 13523, é isso? Deixa eu ver se eu lembro. 13523, que é da parte de GLP. Gás natural...
Não lembro. A gás natural normalmente tem a RIP, tá? Que aí a concessionária de gás cria uma normativa, né? Pra cada um. Que acaba trabalhando essa questão, né? Você tem da hidráulica 5626, que é a água quente e água fria, né? E a parte de ambiente de exaustão a 1303. Então, você tem várias disciplinas ali envolvidas no Você aquecimento. precisa englobar. Né? Então, tem que ter esse conhecimento, tem que tomar esse cuidado. Então, falando do gás ali, no momento você fez a instalação, você vai fazer um teste pré-comissionamento, que é o teste de estanqueidade. Então, se o projetista optou, por exemplo, de trabalhar com a prumada com um grau de pressão lá de 1,5 bar, né? O aquecedor trabalha com baixa pressão, né? Mas ele optou por questões de cálculo, uma melhor tubulação, enfim, 1,5 bar. Então, faz a pressão de teste 1,5 vezes. E aí, durante esse teste, é colocado um manômetro, e aí faz o acompanhamento da perda de pressão, e aí é verificado, perdeu pressão. Então, o responsável técnico da obra ali, daquele teste, fala para o funcionário, vê se tem algum apartamento com registro aberto. Ele chega lá, tem o aparelho já instalado, com flexível conectado na máquina, porém o registro aberto. Ele vai lá e fecha e volta ao apartamento número tal, estava aberto. Ele continua o teste dele, valida, emite a RT, tchau, obrigado. O cliente, o consumidor, quando ele vai no apartamento, ele é aconselhado, tá, fortemente, que na primeira queima tem que chamar quem instalou. Só que ele não, afobado, não, sempre foi assim, já tem outro apartamento, já fiz isso e tal, vai lá e liga o aquecedor. E aí, o que aconteceu? Com o teste de estanqueidade, pode ter afetado, causado um dano na válvula do aquecedor, no controlador de gás no aquecedor. E aí ele pode não regular bem ou ele até mesmo não estancar, não fechar mais a parte do gás. Tá? Então é um momento também importante de novo a gente vem com noção e o instalador. Se fazer tudo certinho ali, instalação ok, com o pessoal qualificado, fazer as manutenções preventivas, tem aparelho ali, pelo menos da Rinnai, a gente tem histórico de aparelhos durarem 20 anos. Caraca. 20 anos. Tá? E quando a gente fala de intoxicação por monóxido? Monóxido, a gente tem o caso da não preventiva, principalmente. Então, você tem um duto de alumínio que ele, com o tempo, calor, umidade, ação dos gases, né, que tem enxofre, né? Então, ali a gente tem histórico, não somos fabricantes de duto, mas nós vivenciamos o campo. E nós vemos que tem dutos que de 3 a 5 anos já começa a gerar microfuros. E aí o cliente, por questão de custo, enfim, né, não chama fazer a manutenção preventiva, até mesmo para ter a garantia do fabricante. Sim. O fabricante fala assim, eu te dou 3 anos de garantia, desde que você faça as manutenções anuais. Ok. Aí ele não chama. Aí depois dá 2 anos, deu um pau no aquecedor e fala, eu quero minha garantia. Você nem chamou para fazer nem a primeira revisão. Então assim, depois de 3, 4, 5 anos, você vê o duto todo furado, com microfuro. E ali tem vazamento, então essas intoxicações, de novo, elas não vêm do aquecedor. Elas vêm pela falta de manutenção nos dutos. Pela manutenção. Tá. Do duto, pode ocorrer erro de instalação, mas isso você percebe um pouco mais rápido, tá? Erro de instalação, você tem um aquecedor gás natural, que você mora em São Paulo, aí você vai para uma região, sei lá, vou para o sul, vou lá para o Paraná, lá, é uma região de serra que é mais GLP. Na instalação, deu umas semanas, você já começa a ver cor preta na saída de exaustão, manchando a parede, do lado de fora da edificação. Você começa a ter um comportamental irregular no banho, você começa a perceber isso. Tá, então aqui você já falou 2 pontos que eu acredito que são coisas que talvez é visto como normal. Que que você comentou se a chama do aquecedor tá amarela, quer dizer que a gente tem um problema. Isso. E outra coisa não é normal eu ver tudo, as chaminé nos prédios marcado de preto. Não é normal. Isso lá de fora, você andando na rua, fala, ali não tem manutenção preventiva. Certeza. Caraca, são coisas que aparentemente parece que é isso, né? Conforme eu pontuei no início, chama azul é a melhor queima, é a melhor temperatura, ela te dá tudo que você precisa entregar. Menor monóxido, na norma 8130, ela fala que o nível de monóxido medido na saída da chaminé do aquecedor é 1000 ppm para gás GLP e 500 ppm para gás natural. Já tem certo.
certinho. E até a questão da chaminé, ela pode ser colocada deitadinha? Se você tem a chaminé, o pessoal pergunta por causa do terminal T, né? Principalmente. Ele, pensando que o gás ele é quente e a tendência dele é subir, né? Você tem que gerar a menor perda de carga possível. Então, é o menor trecho possível, menor quantidade de curvas possíveis e o terminal na posição vertical. E na norma tem o desenho dele, tanto o chapéu chinês quanto o terminal T, ele na posição vertical, né? E isso também até para pensando em questão de fluxo, né? Vamos trazendo no contexto para uma lareira, por exemplo. Se você tem uma lareira que está queimando, e você tem um ambiente que tem um ambiente mais frio, ele na verdade ele ajuda a dar um arraste de exaustão. Então o terminal T tem um pouco desse princípio, assim, tá? Não que o chapéu chinês não tenha, mas basicamente ele tem esse princípio. De estar na vertical. Então você virou de lado, vai desligar o aquecedor? Não. Vai dar código de erro? Não. Mas você vai começar a deixar o aparelho trabalhando um pouquinho não conforme, vamos dizer assim, né? Tá. E vira um hotel de pombo também, né? Nossa, isso sim. Muito. E é normal voltar o cheiro do gás? O gás, vamos dizer assim, as pessoas pontuam que o gás, a queima do gás, ele não tem cheiro, tá? A queima em si, né, ela não tem cheiro. E a queima azulzinha, ok. Quando fica amarelado, você consegue ter uma percepção. Quem vive muitos anos nessa área tem a percepção. Eu vou num restaurante que tem uma espiriteira lá embaixo de uma panela de barro lá, queimando um álcool. Você vê amarelo. Na hora que eu entro no ambiente, eu já percebo. Falo, gente, aqui tem queima aqui dentro. Não tá bom, né? Então, assim, trazendo para o contexto... você falou? De quando a gente sente cheiro de gás. Tipo, Isso. você vai lá na lavanderia e tá aquele cheirão de gás. Isso. Então, assim, esse cheiro de gás ou é queima ruim, bem ruim, tá? Muito fora. Aquela queima que chega até dar aquela fumacinha preta. Queima muito ruim, tá? Ou é realmente o cheiro do gás combustível misturado com ar. Que a máquina não consegue queimar direito, tá muito... a pressão tá aí desregulada no aparelho. A máquina tá tentando trabalhar e não tá conseguindo. Às vezes até o próprio cheiro do gás combustível. Tá. E se não faz manutenção, por exemplo, tô sentindo esse cheiro, tá tudo preto lá fora, tá na posição errada minha chaminé, o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é o aquecedor parar? Vai chegar um momento que ele vai parar. Mas não tem explosão, fogo? Não, a explosão é quando você danifica o sistema de segurança dele, assim. E não é explosão, assim, é o vazamento do gás. Vamos pontuar. Você vai gerar o vazamento do gás quando você tiver algum tipo de problema em que você comprometeu a vedação da válvula. Tá. Como que você compromete a vedação da válvula? Em dois pontos base. Primeiro, pressão. Segundo, existe uma característica muito particular do GLP. Então, no GLP, se você transitar com pressão de um bar, acima de um bar, né, acima de 1 kg de pressão na tubulação dele, a uma temperatura próxima dos 10 graus, ele se liquefaz. Pressão e temperatura, ele volta ao estado, o que era de estado líquido. Só que aí, depois, o ambiente ele ajuda a vaporizar. Esse estado de vaporização, ele desprende uma espécie de um óleo, a gente chama de oleína. A oleína, ela entrando em contato com qualquer superfície de borracha, ela danifica, ela começa, vou falar assim, parece um papel crepom, ela churinha, vou falar churinha, mas ela fica toda enrugadinha, né? E aí a válvula de regulador de gás, o regulador de gás, ele perde a funcionalidade de regular pressão e ela danifica a vedação do aquecedor. De novo, a gente começa a ter falta de modulação, chama amarela. De novo, queima ruim. Volta pro... E para evitar essas coisas, tem algumas distâncias? Por exemplo, o aquecedor tem que estar em um lugar com 6 metros cúbicos. Não pode ser dormitório, sanitário e etc. Ok. Também tem distâncias que ele tem que respeitar? Olha, existe um nicho ali instalado, tá lá, uma área de serviço, por exemplo. Posso encostar ele na parede?
o ideal é ter no mínimo uns 20 centímetros de distância, porque ele aquece. Então precisa fazer uma troca. Respiração. Como é um carro, você tem que ter entrada de ar para o motor trabalhar um pouco melhor, né? Então ele gera calor, ali é todo calor. Então precisa ter um pouquinho de espaço para deixar o ar circular ali por ele, não só pela combustão, mas também pelo trato da refrigeração da própria máquina. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é, eu tenho uma tomada elétrica. Né? Então essa tomada elétrica pode ser a 3 metros de distância? Não, porque o cabo é 1,20 m, 1 metro. Então põe-se 1 metro. Sim. Ok. Então vou pôr do não ladinho do gás. posso colocar uma extensão, um Benjamin. Então, a extensão, ela te direciona a um erro. Porque na normativa de elétrica 5410, ela prevê aterramento. Né? Aí você põe a extensão, que é Xing-Ling, né? Que é 2 fios, 2 pontos, 2 terminais, que não tem ausência de terra. Então, qualquer anormalidade elétrica, ou você toma um choque ali por algum motivo, né? De tocar no aquecedor. Não se tomar choque na ducha, mas toquei no aquecedor, tomei um choquinho aqui, que nem uma geladeira, vamos dizer assim. Ou algum dano na placa. Então, a gente traz isso para 1 metro. Mas e a distância mínima ali? Tem uma tubulação de gás e eu vou pôr uma tomada do lado. Poxa, da mesma forma que você tem um interruptor, que você tem um arco voltaico, quando você acende ele, né? Ali você tem uma inclusão do cabo plug, né? Que quando o aquecedor ele aciona, que é uma baixa potência, ok? Mas numa manipulação... então assim, não é ideal. Na norma, ela não fala especificamente sobre isso. O que você tem como referência, por exemplo, as normativas do Corpo de Bombeiro. Lá ele fala alguma coisinha sobre 30 centímetros. E ok, tá ótimo. Tá? 2 palmos ali de distância do ponto de gás está perfeito. Né? E do ponto da rede de hidráulica de gás para o aquecedor, essa distância, em torno de 15 a 20 centímetros para ter o espaço suficiente para você conectar as conexões de água, de gás, né? Lembrando que tubo de gás é de gás, de água é de água. Tem gente que gosta de misturar, né? Não, cada um com o seu, tá? E para não estressar o tubo, aconteceu casos que eu visitei quando era pós-vendas, que deixaram o espaço muito pequeno, sabe? 10, muito pequeno. Que colocaram o flexível, torceram tanto o flexível e encaixaram que, como ele está numa posição que é anormal para ele e tem a malha, né? A malha vai estressar a conta, voltar à posição inicial. Então ele soltou o flexível de gás e gerou vazamento. Caraca. Tudo por conta dessa pessoa que instalou... Não, ele deixou muito próximo do aquecedor e não tinha espaço para você manipular o flexível. No caso, esses 15, 20 centímetros que você falou pra gente deixar que aqui embaixo. É ideal ali, né? Fora isso, o pessoal às vezes usa de forma errônea no flexível de gás o veda-rosca. No flexível já tem a vedação. Tem um O-ring para isso. O pessoal vai lá, põe bastante veda-rosca, aí vai lá e compromete excesso de zelo ali, comprometeu a vedação. Não precisava. Estraga igual. E tem alguma restrição para o aquecedor estar perto da máquina do ar-condicionado? Dá 30 centímetros. Tá? Mas eu posso colocar ali tudo na sacada, o aquecedor, a máquina? Pode. O que a gente preconiza? A gente diz assim, tem um aquecedor 30 centímetros lateral, né? Aqui. Tem gente que tem a máquina de ar-condicionado, as mais antigas, que tem um ventilador que vai para cima. Então aí ele vai pôr 30 centímetros, mas põe justamente embaixo do aquecedor. Aí perde um pouquinho esse efeito, né? Na verdade, você tem que... Tá. E isso tudo se essa sacada não for toda fechada, envidraçada. Aí toda fechada a gente volta a ambiente interno, se tem 6 metros cúbicos. E inclusive a ventilação, eu acho que esqueci de mencionar, quando fala ventilação inferior-superior, ela é no mínimo 100 centímetros quadrados, né? Ou compatível com a área da chaminé. Então, por exemplo, se a minha chaminé é de 60 milímetros, uma ventilação 10 por 10. Se é de 80, 10 por 10. Se é de 100, 10 por 10. É 130. Opa, você fugiu do mínimo da norma e aí você tem que compatibilizar a área do duto. Termos práticos, se é 130 milímetros, é 13 por 13. Tá ótimo, você fazer muita conta, né? Calcular πr ao quadrado, pelo amor de Deus, né? Então... Só fazer uma continha simples já resolve.
E, por exemplo, eu lembro que no caso que a gente viu junto, a norma traz que quando eu tenho a área interna, né, tem a ventilação inferior e superior, e aí que Uhum. ela traz esses 100 centímetros cúbicos, né? 100 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Isso. Mas quando a gente tá falando de uma área externa, ela me traz os 2 metros quadrados de ventilação. Ah, sim. Quando você tem no caso da varanda lá, por exemplo, né, ela tem uma premissa base de abertura para entrar o ar, né, pra você providenciar, né? E aí, esses 2 metros quadrados que ele me pede são fixos, né, Permanente. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui uma veneziana pra Então, garantir. a veneziana, posso colocar? Posso colocar. Ok. Desde que o aquecedor tenha chaminé e ok, né? Se fosse um caso de uma aplicação específica, como a gente tem outras soluções, que é o aparelho do tipo A, né? Que é o aparelho que é o aquecedor de passagem B22, B23, que você coloca um acessório em cima dele, que você se isenta de colocar o duto de exaustão e o terminal. Isso os arquitetos amam, porque deixa a fachada assim, aquele Limpa. terminal, né? Limpa. Porém, cada solução tem a sua regrinha. Tá? Então, esse mesmo ambiente, varanda, que tem pessoas, tem área gourmet e tal, esse terminal tem que ficar em até 60 centímetros de distância com a exaustão em direção ao exterior da edificação. Tá. E não pode fechar e não De pode nenhum. pôr veneziana porque ele vai rebater. Ele vai bater a exaustão, vai voltar uma parcela disso, vai gerar desconforto e oxida um monte de máquina que tiver ali no local. Enfim, não é legal, tá? Não... Pra gente caminhar pro final, Edson, qual que é o melhor lugar pra fazer a instalação do aquecedor? Área de serviço. Em cima da máquina de lavar, do ali, tanque? 90% das edificações trabalham em cima disso, tá? Você tem um lugar que não vai te atrapalhar, já está meio que destinado para isso, onde passa a prumada de água, né? Já passa por ali. Você sempre tem uma interface com ele, por mais que você não ajuste a temperatura, você vai lavar a roupa, você tá de olho nele. Eu prefiro ali do que colocar lá fora, por exemplo. Onde né? não vai ter contato. Você sempre vai estar de olhinho nele como tá ali, se parecer alguma normalidade de cheiro, alguma sensação de queima na parte da tampa ali, se muda a coloração, se já detecta ali, por exemplo, né? Fica um pouco mais fácil a inspeção. Até, parou a máquina. Aí, por quê? Tira o plug que tem um filtro de água, fecha o registro, né? Da geral, claro, né? Aí você tira o plugzinho para fazer uma limpeza, dali você já tira na própria pia no tanque ali. No tanque ali você já faz a limpeza. Então, quem tá lá fora com a máquina já não percebe isso. Não consegue ter esse contato contato diário. Tá no diário, sótão, né? aquecedor, nossa, em cada lugar, né? Bom, pra gente encerrar então, Edson, algumas coisas eu anotei pra gente deixar como orientação pra quem tá acompanhando. Você me corrige se tiver algo diferente. Então, isso aqui serve tanto para usuário quanto para profissional. Se o aquecedor tá com chama amarela, preciso ter atenção que temos um problema. Isso. Se minha chaminé tá marcada preta, temos um problema também. Isso. A volta, né, de cheiro de gás com muita frequência, também é um problema. Também é um sinal ruim. Preciso cuidar das distâncias, então não pode estar perto de parede, não pode estar perto da saída de gás. Na verdade, tem que ter umas distâncias mínimas para todos esses pontos, né? Sim, só incrementando, quando fala de distanciamento, a gente pode incluir o distanciamento da chaminé. Então não adianta você... É verdade, ela não pode ser grudada na janela, né? Você colocar a chaminé próxima à parede, porque ali vai ser um ponto de captação de água, de chuva, e vai mandar para o aquecedor. Mas voltando à questão de sensação, da questão da exaustão, tem pessoas que põem o aquecedor, pendura na janela ali, porque tá do lado de fora, ok, só que tá no meio da janela, então ao mesmo tempo que tá entrando o ar, o oxigênio tá entrando uma parcela de queima. Então a norma, ela não garante que vai ter zero retorno de monóxido, né? Mas vai vir de uma forma mais dissolvida, vamos dizer assim. Se tiver retorno, é pouco. Porque vento a gente não tem controle, não tem domínio, né? E eu não lembro exatamente, mas a distância que tem que ter a chaminé da janela é 40 ou 30? 40, quando você tem, pensando assim, você está do lado de fora, né? Do lado de fora ali, você está tentando achar um lugar para pôr o terminal. Acima da janela não tem medida.
Acima eu posso pôr... Você tem um desenho ali da janela. janela, eu posso pôr logo ali acima. Recomendado, faça 40. Melhor, tá? Nas laterais também 40. 40. Abaixo da janela já é 60. Tomadas de ar, 60. Legal. Tá? E da parede, para não ficar encostado e vir água? 10 centímetros. Perfeito. 10 centímetros. Tá. Ali, a principal função é de Evitar água turbilhão de vento, não atrapalhar a exaustão. Mas como existem outras disciplinas envolvendo, que eu falei, elétrica, entre outros, tem a de águas pluviais, que a parede, inclusive, é uma área de captação, que você tem que calcular depois para fazer a calha, por exemplo. A parede também capta água. Então, o afastamento também previne qualquer tipo de entrada de água ali. Perfeito. Bom, então essas distâncias, tanto Sim. dos dutos quanto na instalação do aquecedor. Não podemos utilizar a extensão, então direto Não, gente, no por plug. favor, faça um ponto novo. E a instalação preferencialmente na área de serviço. Sim. Mais algum ponto que faltou? Não esquecer de manutenção preventiva anual, tá? A normativa tem um dizer onde ela fala deve-se, então numa perícia o juiz vai olhar a palavra deve-se. O manual do fabricante também fala a periodicidade de 1 ano, né? E com um profissional que seja credenciado, tá? Eu falo credenciado, é de credencial, de contrato, não autorizado. Tá. Autorizado é uma palavra que entrou em desuso, tá? Então é credenciado. Então essa empresa ela vai ter um certificado do fabricante, ela vai ter um contrato do fabricante que Pra poder fazer. demonstra que eles têm condições de providenciar a manutenção. Inclusive, as empresas que não são autorizadas, o fabricante não vende peça. Legal. Não vende, somente para quem. Todos? Qualquer um autônomo, eu vou fazer uma renda extra para instalar aquecedor. Liga na Rinnai que preciso comprar uma válvula de gás aqui para poder fazer a manutenção. Não, vai com assistência. Então a gente coíbe esse tipo de prática. Perfeito, tá? Perfeito. Edson, muito obrigada. Extremamente esclarecedor. Eu acredito que tirou vários mitos, né, do aquecedor, sim. que vai explodir, vai pegar fogo. Não. Então, basicamente, a gente volta pro básico sendo bem feito, que é a questão de manutenção, instalação. E adorei a ideia da noção do usuário, né? Acho que é a pitada principal. Ter noção. Não pode ser tão desconexo com a realidade, né? Não pode ser assim desse jeito, né? Mais algum ponto que você acha importante deixar de orientação pro pessoal? As máquinas que você pontuou aí, ser certificado do Inmetro, Perfeito. Né, fugir desse tipo. Aí, fora isso, né, a gente entende que quanto mais você busca por empresas que são sérias, né, que buscam o fator segurança, qualidade, né, durabilidade, melhor. Tá? Então, a Rinnai é esse símbolo. Você procurou algo referente a isso, qualidade, segurança, tanto é que eu falei agora há pouco de produtos que duram aí 20 anos. Sim. Claro, alguém que foi um cara caprichoso que prezou pela boa instalação, manutenção e tal. E a Rinnai é a única que tem 10 anos de peça de reposição. Legal. E aonde que o pessoal pode encontrar mais informações sobre a Rinnai? Eu acredito que seja bem melhor buscar o canal através do site. Perfeito. Tá? Que é o www.rinnai.com.br. E lá nós temos a rede credenciada, temos um portal de lead, então você pode postar suas dúvidas lá. Eu quero me tornar um credenciado, sou projetista, gostaria muito da Rinnai vir aqui para conversar com o meu escritório, ou fazer alguma chamada online, né, um bate-papo online. Então a Rinnai, o que tiver de oportunidade, a gente consegue atuar. E até, galera, a gente vai deixar aqui o site... Porque tá tendo, não sei se já acabou, os fóruns, os webinars de aquecedor. Estou fazendo uns bate-papo online, né? O ano todo, tá? São 2 treinamentos por mês. Onde eu falo de todos os produtos da Rinnai, dentre eles o principal nosso é o aquecedor de passagem. Legal. Mas tem muita dúvida complementar, por exemplo, como que faço uma recirculação, né, de um apartamento, enfim, outras temas. Solar, a São Paulo está querendo reativar aí a questão da legislação do solar. Então, assim, tem muita dúvida que a gente pode estar sanando aí nesses bate-papo. Eu digo palestra online, porque se fala treinamento pesa um pouco, né? Mas palestra online, um bate-papo. Pra galera. Perfeito, Edson. A gente vai deixar aqui o link, pessoal, para vocês darem uma olhada. Eu até me inscrevi também.
Edson, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar conhecimento com a gente. Se tiver dúvida, eu vou falar pra galera te procurar, ir lá no site da RNAE e falar, preciso falar com o Edson. Pra galera poder conversar com você. Foi assim que eu encontrei o Edson, a gente tendo dúvida, indo atrás de alguém que pudesse tirar minhas dúvidas. Bacana. Então, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo conhecimento. Também. E mais uma vez, seja bem-vindo ao Prevcast. Que tenhamos mais vezes, né? Por favor, precisamos. Bacana. Obrigado.